Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumano Entrevista. O que é preciso para ser um bom jornalista? É preciso ter vontade de aprender, examinar, ouvir e conhecer o que está à sua volta. Caso haja detalhes importantes de interesse público, isso pode ser transformado em notícia. E por falarmos em notícia e informações de interesse público, uma das características do bom jornalista é a imparcialidade. Ter curiosidade, ânsia por conhecimento e sede de informação é o ponto de partida para exercer qualquer função dentro dessa profissão. O bom jornalista quer aprender, experimentar, sentir, ver e ouvir tudo sobre todas as coisas. Ele gosta de investigar e se aprofundar em detalhes como se fosse um detetive. É preciso também ter ética e humildade acima de tudo. Com essas qualidades, será um profissional por excelência, terá credibilidade e será exemplo para todos. Minha entrevistada de hoje, com certeza, reúne todas essas qualidades. Estou recebendo, com muita satisfação, a jornalista Dulcimara Cirino, mais conhecida como Mara Cirino. Mara, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu agradeço por estar aqui com você. Beleza, Mara. Eu queria fazer iniciar, eu vou especular na sua vida, né? Você não nasceu aqui em Caraguá, você não é caiçara. De onde você é? Não, eu sou, por incrível que pareça, eu sou mineira. Mineira? Mineira. Eu nasci em Alfenas, no sul de Minas, mas eu até falo assim, eu apenas nasci em Alfenas, porque eu sou mais paulistana do que tudo, porque com 3 anos de idade eu saí de lá e vim parar no estado de São Paulo. Então ficou a família por lá, de vez em quando a gente passa, vai lá visitar. E é uma cidade maravilhosa, gostosa, né? Uma cidade universitária, mas eu fui descobrir depois de muito tempo que eu era mineira. A tua infância então foi já aqui em São Paulo? Foi em São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo mesmo? Em São Paulo. São Paulo. Na cidade de São Paulo. Você morou onde lá em São Paulo? Então, se eu for contar minha vida agora, você vai começar meio que chorar. Porque eu com 3 anos eu fui para São Paulo com a minha avó, né? Ela foi trabalhar em São Paulo, mas ela não podia ficar comigo. Então eu fui criada num colégio interno. Nesse período, assim, até os 9 para 10 anos, eu morava num colégio interno e a minha avó, que até então eu achava que era minha mãe, ela que ia me visitar. E eu fui aprender com quase 10 anos que ela não era minha mãe, mas que ela era minha avó. Então, eu morei nesse colégio, Água Rasa, se eu não me engano, que ficava esse colégio. Qual o nome dele, você se lembra? Não lembro. Não. Realmente eu não lembro, porque depois que eu saí de lá, nunca mais fui. Né? Então, eu não sei, eu só lembro assim que é o nome que surgiu na minha cabeça, que é Água Rasa. Tá. Depois que você saiu do colégio interno, você foi morar normalmente com a sua avó? Não. Aí é um outro ponto muito assim, que acho que é aí que a minha vida aí, efetivamente começa, porque eu fui morar com os meus pais adotivos, que moram em Ribeirão Preto. Você já deve ter visto falar que eu falo muito que eu sou de Ribeirão Preto, né? Eu pensei que fosse São José do Rio Preto, mas Ribeirão Preto. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar. Então eu fui morar com meus pais, com a dona Marlene e seu Benedito, em Ribeirão Preto. Eu era uma criança de 9 para 10 anos e eles recém-casados, com 7 meses de casamento. E aí me pegaram para criar. Olha, muito legal. Muito. Você tem irmãos? Tenho meus irmãos que, né, são filhos dele, mas são meus irmãos, são assim minha vida. E eu tenho um que hoje está com 40 anos e uma irmã que é a caçulinha, né, da família, que ela está com 38, vai fazer agora em agosto. Agora, dia 24, ela faz 39 anos. E depois de morar com eles, eu fui descobrir que eu tinha uma outra irmã por parte da minha mãe biológica, certo, que ela mora em Alfenas. Ela continua morando em Alfenas e a gente foi ter um contato posterior, muito posterior, depois que eu fui saber que eu tinha essa uma irmã que hoje também faz parte da minha vida, assim como tenho uma sobrinha, tenho um sobrinho neto. Meu Deus, eu tenho um sobrinho neto.
E tenho meu sobrinho, que é minha vida, que é meu afilhado, que é o filho da minha irmã de Ribeirão Preto. Certo. E quais o nome dos seus pais adotivos? Benedito e Marlene. E Marlene. Isso. E aí eu tenho o Gilberto, que é o Beto, ou Betinho, que é meu irmão. E a Vanessa, né, que é a minha irmã, e o Pedrinho, que é minha vida, né, o rapazinho que vai fazer agora 8 anos também. E em Minas eu tenho a Lupércia, que é minha irmã, a Júlia, que é a minha sobrinha, e o Davi, que é meu sobrinho neto. Então, basicamente, a tua adolescência foi em Ribeirão Preto. Minha adolescência até a minha vida, o início da minha vida profissional foi em Ribeirão Preto. Por isso que eu falo assim, que eu conto muito essa questão de falar de Ribeirão Preto, porque é minha base, tá? Minha base está em Ribeirão Preto, minha base familiar está lá. Você conheceu o Pinguim lá, né? Então, eu conheci, mas se você me perguntar qual é o gosto do chopp do Pinguim, eu não sei. Porque, por incrível que pareça, eu não bebo. Não bebe. O pessoal acha que eu bebo. Falou, não, gente, eu sou doidinha de natureza. É raro você ver um jornalista que não beba, né? Exatamente. Isso, então, o que você está tomando? Eu falo, água. Água? Falei, é. Não acredito. Falei, gente, eu não preciso beber para ser feliz, para ser alegre. Mas, assim, eu faço questão, quando as pessoas, amigos, vão visitar em Ribeirão, de levar, porque as pessoas ficam doidas para conhecer o Pinguim. Falei, vamos lá, chego lá, eu quero um suco de laranja. Mas não sei o gosto do chopp do Pinguim, mas sei a história. Não, eu conheço, já fui lá, é muito bom mesmo. Mas a história eu sei. Você estudou, então, primário, na nossa época era primário e secundário, né? Isso, eu fiz, que eu me lembro, assim, até a 4ª série eu fiz no colégio, tá? Só que eu entrei com 6 anos no colégio, aí quando eu mudei para Ribeirão, ao invés de eu ir para a 5ª série, eu tive que fazer a 4ª série novamente, porque senão eu ia para a 5ª na época com 10 anos, e naquela época não podia. Aí então eu tive que refazer a 4ª série para adequar a minha idade. Aí eu fiz a 4ª até a 5ª no colégio próximo, né, de onde a gente morava. Fiz o colegial, né, o antigo colegial, que hoje a gente fala é ensino médio, né? Isso. Também fiz em Ribeirão Preto, assim como a minha faculdade. Então eu estava com 17 para 18 anos quando eu entrei na faculdade. Você fez jornalismo lá? Eu fiz jornalismo lá na UNAERP, que era a referência que a gente tinha lá na região. E aí eu fiz 4 anos de faculdade lá em Ribeirão Preto, na UNAERP. E por que jornalismo? Porque eu sou muito curiosa. Assim, além de eu ser curiosa, eu gosto de saber das coisas, o que acontece, por que acontece. Eu gosto de saber um pouco mais. Então, quando eu era mais nova, acho que eu tinha de 13 para 14 anos, a povo falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero ser jornalista. Mas, como assim jornalista? Eu falei, eu quero ser jornalista, porque eu gostava muito de assistir jornal. E eu assistia e eu ficava me questionando. E assim, me questionando, na verdade, questionando o que estava sendo apresentado. Mas por quê? O que acontece? Mas por que aconteceu isso? E eu tinha essa curiosidade de saber, de dar continuidade às coisas que eu assistia. Então foi assim, automático, eu não conseguia pensar em outra coisa para fazer. Tanto que, assim, eu lembro que quando eu fui prestar o vestibular, a pessoa falou, você precisa colocar uma segunda opção. Eu falei, não, mas eu não quero colocar uma segunda opção. Não, mas precisa pôr uma segunda opção. Eu falei, você não está entendendo, eu quero fazer jornalismo. Aí eu falei, gente, mas... Falei, aí eu peguei e coloquei, se eu não me engano, foi serviço social, porque era dentro da área de comunicação. Não tinha? Tinha naquela época comunicação social? Tinha. Não, então, eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. Perfeito. Era jornalismo, publicidade e propaganda e serviço social. Era alguma coisa, não era serviço social, era alguma coisa ligada ao social. Mas eu não queria fazer publicidade e propaganda, eu falava, eu quero fazer jornalismo. Aí eu coloquei essa segunda opção. E aí, quando eu fiz o vestibular, passei em jornalismo, né? Foi na primeira chamada, mas eu falava assim, gente, é o que eu quero ser jornalista. E você fez pós também, né? Eu fiz pós, na verdade eu fiz o MBA focado em meio ambiente e turismo.
porque foi assim, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu mudei aqui pro Litoral Norte. Então foi nessa ocasião que eu aproveitei para poder fazer o MBA. Entendi. Né? Você conhece muita gente no meio, né? Bastante. Sim, bastante. Tem muitos amigos também. Tem bastante amigos, bastante colegas de profissão também. Que eu acho que, assim, dentro da nossa profissão, o network, ele é fundamental. Né? Você conhecer, a gente fala muito trocar figurinhas, que eu acho que é importante, porque às vezes você sabe de uma coisa, mas você precisa tirar alguma dúvida. Então você sempre tem, eu procuro sempre manter esse contato com as pessoas que são da área, que eu tive a oportunidade de trabalhar, de aprender muito, porque eu falo que jornalismo, acho que assim como na vida, a gente está sempre aprendendo, né? Com certeza. Então é uma oportunidade assim de sempre buscar um pouco mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos assistir um pouquinho de televisão? Vamos, então vamos assistir televisão. Olá, César Jumana, amigos da TV Caraguá, todos os espectadores. Primeiro, muito feliz pelo convite, muito obrigada, gratidão pela oportunidade de estar aqui falando de uma pessoa tão especial para mim e para tantas pessoas aqui no Litoral Norte, que é essa pessoa maravilhosa, essa amiga, essa irmã que a vida me deu, que é a Mara Cirino, essa exímia jornalista, esse ser humano maravilhoso, essa pessoa que é alegria, é sensibilidade, é fome, é tudo de bom. Eu sou suspeita de falar, eu sou uma fã incondicional, eu sou uma discípula, ela é minha mentora, meu dicionário ambulante, meu manual de redação e estilo, né, em pessoa. É uma amiga, irmã, assim, magnífica, um presente divino, que qualquer palavra que eu disser aqui é pouco para demonstrar, né, mensurar o meu sentimento de amor por você, amiga. Você é maravilhosa, é merecedora de todas essas homenagens, é merecedora dessa oportunidade de dividir com todo mundo um pouquinho da sua experiência. A gente que te conhece, né, já sabe, mas é sempre bom que as pessoas saibam, o mundo está precisando de exemplos, e exemplos positivos, exemplos bons, e você é esse exemplo. Sou muito grata por você existir, por deixar que eu faça parte da sua vida. Te amo. Beijo no coração, beijo César, beijo TV Caraguá, beijo espectadores, até mais. E aí, Mara, beleza? Legal? Tudo bem, Jumana? Mais uma vez, é um prazer estar participando do seu programa. Bom, o que posso falar da Mara Cirino? Mara, falando a verdade, eu não sei nem quanto tempo que a gente se conhece, mas eu me lembro da primeira vez que a gente acabou se trombando. Dali virou uma amizade legal, que eu não sei se você se lembra, mas foi na delegacia, quando você recém chegou aqui, né, assumindo a sucursal do Vale Paraibano, que era no calçadão ali da Santa Cruz, e teve uma ocorrência muito grande de polícia, e daí você chegou na delegacia. Você veio de Ribeirão Preto, quase não conhecia ninguém aqui, daí a gente já se trombou ali, trocamos figurinha, já te apresentei para a delegada, na época era a doutora Arlete, e dali surgiu essa amizade gostosa, que a gente foi se encontrando, depois em outras ocorrências, em outras matérias, e a gente está até hoje, então, nessa alegria. Uma pessoa que eu escolhi como minha irmã, você sabe disso, que eu te amo, e não é de hoje, uma pessoa nota 10, uma pessoa que eu prezo muito pela alegria, e eu quero desejar toda a sorte do mundo para você. E quando o Jumana falou assim, Welber, fala alguma coisa da Mara, eu falei, vou falar o que da Mara, né? A Mara, não teria o que falar de você, mas eu não poderia deixar de participar desse momento aqui. Mas olha, não vou deixar você passar batido, não. Eu quero que você conte aí pro Jumana o seguinte, não me chame mais para fazer mudança, principalmente em apartamento de 10 andares, viu, Mara? Conta essa aí pro Jumana poder aí dar risada junto com a galera aí, tá bom? Um forte abraço pra você e sucesso, Marinha!
Olá, meu amigo César, um grande abraço, queria parabenizá-lo pelo seu programa e não podia deixar aqui de passar para mandar um abraço para minha querida amiga Mara Cirino, amiga de muitos anos, mais de 20 anos de amizade, e as nossas histórias elas são muito bacanas, né, de se contar como a gente se conheceu. Então, acabei conhecendo a Mara quando eu era estagiário do antigo jornal O Vale, e logo depois a gente começou uma amizade que virou, de certa forma, uma irmandade, né? A Mara foi minha chefe, depois eu fui chefe da Mara, mas o mais importante, além de tudo isso, foi a questão de amizade que a gente acabou tendo um pelo outro. Uma amizade que virou algo do tipo dois irmãos, né? Então eu queria mandar um grande beijo para a Mara. Eu sou fã da Mara como profissional, mas sou fã também como pessoa. Então um grande beijo, Mara. Conte sempre comigo. Aqui você tem um amigo jornalista, mas também um grande irmão, tá bom? Um grande beijo e um abraço aí para o César e toda a sua equipe. Vamos começar de trás para frente? Da onde você, da onde você conheceu a Cássio? Então, é bem isso mesmo. A Cássio, a nossa história foi muito engraçada. Nosso primeiro contato, eu era correspondente aqui do Vale Paraibano e ele tinha começado como estagiário também no Vale Paraibano, mas em São José dos Campos. Eu não sei se o pessoal vai lembrar dessa história, mas teve um período que 2 rapazes se perderam em Ubatuba, né? Eles estavam subindo o Morro do Corcovado e ficaram perdidos. E um deles era filho do vice-presidente da Telesp, na ocasião, né? Era a Telesp. E naquela época, apesar de não fazer tanto tempo assim, a gente não tinha essa facilidade que tem com equipamentos. Então era o jornalismo na raça, na veia mesmo, de você ir nos locais. E passou um dia, os meninos não foram localizados, eu fui para Ubatuba e passei o dia inteiro lá e nada deslocalizado. No segundo dia, então eu fazia bate-volta, né? Era em Ubatuba, eu morava em Caraguatatuba. Aí eu levantei cedinho, eu falei, bom, vou embora para Ubatuba porque vamos ver se... Eu estava na Massaguaçu, olha como é uma coisa que fica. Aí ele me ligou, Mara, aqui é o Acácio, aqui do trabalho aqui no Vale aqui em cima, e acharam os meninos. Aí eu entrei em desespero, porque eu falei, eu vou perder a matéria, o que eu vou fazer? E eu falei, Acácio, não, fica tranquilo, eu já estou no caminho, mas dava assim... Eu ia dar pelo menos uma meia hora, alguma coisa. Falei, nossa, eu vou chegar lá, eles já vão ter sido resgatados, o que eu vou fazer? Já pensando, já desesperada, e já estava no caminho, né? Então esse foi o nosso primeiro contato, uma coisa que a gente lembra muito disso daí, porque foi literalmente, eu não o conhecia, porque eu vim para aqui e eu não conhecia ninguém, e ele foi a pessoa que me ligou, aí acabou dando tudo certo, demorou até o resgate do pessoal, foi no final da tarde, foi todo aquele alvoroço e tal, mas foi uma coisa que ficou marcada. E aí, passado um tempo, eu já estava trabalhando em São Sebastião, no antigo Imprensa Livre, e de repente chega esse rapazinho aí, né, vim para procurar emprego e tal, aí ele foi trabalhar, ele já estava formado e foi trabalhar comigo. Na ocasião eu era editora do jornal. Aí ele, você lembra, eu sou a Cássia que ligou para você. Vocês não se conheciam pessoalmente, não, só por telefone? Gente não se conhecia, nós falamos uma vez por telefone. Falei, cara, não acredito. Falei, não acredito que você é daqui. A partir daí, eu falo que são assim, eu e a Cássia, nós somos de vidas passadas. Nós temos uma ligação de vidas passadas, porque são tantas coisas assim que acontecem, que estão interligadas na nossa vida, que não existe uma outra explicação. Foi assim, amor à primeira vista, respeito mútuo. A família dele me abraçou muito quando eu cheguei aqui. A minha família ama ele de paixão.
Então é uma coisa assim muito legal, Especial. muito legal. Eu acabei indo embora. Porque você é chefe dele, depois ele tem o chefe, eu não entendi. E aí na época que eu estava no Na Imprensa Livre, você eu era retornei, eu era chefe. Aí eu retornei para a cidade onde eu trabalhei anteriormente. E quando eu voltei, ele estava como diretor da Prefeitura de São Sebastião. E ele me chamou para vir trabalhar com ele. Entendi. Então aí, a partir daí, ele Mudou. passou a ser meu chefe. Beleza. Então, assim, falou que coisa, são coisas de Deus. E desde então eu não saí mais daqui. Certo. Eu estou aqui e a gente mantém essa ligação com a família dele, o sobrinho. É tão engraçado que a irmã dele e a minha irmã engravidaram na mesma época. Aí eu falava assim, eu falei, Cássio, eu preciso te contar uma novidade. Ele, o quê? Falei, eu vou ser tia, a minha irmã está grávida. Ele, eu também vou ser tia, minha irmã também está grávida. Eu falei, não acredito. Eu falei, é verdade. Então, assim, nós fomos morar sem saber um do outro, por incrível, na mesma rua. Olha só. Na mesma rua. Eu estava procurando na ocasião casa, na época a gente até dividia apartamento, né? E estava procurando casa, aí meus pais vieram, escolheram o local, tal. Aí eu falei para ele, encontrei com a mãe dele, falei, nossa, Sibete, a gente encontrou uma casa tal. Aí ela falou assim, aí então lugar? Eu falei, nós também estamos com a casa lá. Eu falei, não acredito, nós moramos assim, na mesma rua, quase Lá em São Sebastião. Lá em São Sebastião. Como a cidade inteira, nós fomos morar na mesma rua, nós éramos vizinhos, não adiantou. Você morava no São Francisco, né? Eu mora lá ainda? Isso, Mora no São lá. Francisco. E era assim, foi muita coincidência, porque nenhum dos dois sabia e a gente acabou morando na mesma rua. Não foi assim no mesmo bairro, foi Entendi, na mesma rua. Falei, Cássia, não adianta, nós temos ligações de vidas passadas. Então ele é um irmão, é um querido, assim, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, porque ele também é um profissional, eu falo que é o profissional das antigas, aquele que tem o jornalismo raiz, sabe, aquilo no coração. Então eu tenho muito respeito, não só pelo profissional, mas pelo amigo e irmão que a vida me trouxe. Muito legal. O Elber de Carvalho, que história é essa dos 10 andares aí? O Elber de Carvalho é uma figura, ele realmente foi a primeira pessoa que eu conheci, assim, conhecer, que se tornou um amigo quando eu mudei aqui para o litoral. E eu fui morar no Sumaré, né? Eu morava num apartamento, não era um flat, era um apartamento, até da antiga jornalista que trabalhava aqui. E tava lá, falei, quando eu fui para mudar de local, eu preciso de ajuda, né? Ele era a pessoa que eu conhecia e eu morava no 10º andar. E vai a gente descer as coisas, eram poucas coisas, mas descendo para poder fazer a mudança. Então o Elber também é outro querido. Eu falo para ele, você foi meu primeiro amigo aqui no litoral, foi a pessoa que me abraçou. Foi a pessoa que me apresentou às várias pessoas que eu conheço hoje aqui principalmente aqui em Caraguá, veio do Elber, de me apresentar, de estar junto, de falar, me deu força na delegacia, porque você chega, você não sabe quem é quem, como aí, assim, esse é uma outra pessoa, assim, que eu amo de paixão. O Elber estava pela rádio naquela época? Na época ele estava na rádio, estava no jornal, no Expressão, na rádio Oceânica. Eu conheci, quando vim para cá, a primeira entrevista que eu dei em rádio também, porque eu nunca tinha dado, foi com o Parreira, que nos deixou essa semana. Isso, infelizmente. E o Elber era operador na época, né? Não, quando eu conheci ele já estava fazendo matérias externas e tal. E você não sabe, depois disso ele veio trabalhar comigo. Ele era atendente do BIP, eu tive o BIP aqui na região, e ele trabalhava com a gente na madrugada. Olha só, essa daí Conheci eu ele há realmente muitos não anos. sabia. Mas a gente se cruzava assim em muitas pautas, porque eu ia para a delegacia de manhã para fazer a ronda, né, que a gente ia diariamente. Encontrava o Elber lá, ele também sempre foi muito aplicado, né? Então, chegava de manhã, chegava na delegacia, lá estava o Elber copiando os boletins de ocorrência e eu também ia lá. Então, assim, e aí foi me apresentando a várias pessoas, à noite, quem que era quem nas prefeituras, na Câmara. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Elber de Carvalho, por ser essa pessoa maravilhosa que ele é. E assim, quando a gente se encontra,
É coisa assim de Eu não divinas conheço, também. eu tô em Caraguá há 30 e poucos anos, eu não conheço uma pessoa que não goste dela. Não, meu, é uma figura. Com certeza. Ai, que susto. E a sua amiga, a primeira? A Leninha é uma fofa. A Leninha é uma fofa. Ela, jornalista também. Sim. Eu a conheci por meio do Acácio, porque ela foi, como ela sempre gosta de falar, ela foi caloura do Acácio. Né? E na época eu trabalhava lá no jornal, no Imprensa Livre. Ela morava na Ilha Bela e foi trabalhar também lá. E isso que ela falou, eu prezo muito assim por questão de texto, de informação, de apuração. Então eu sempre falava muito, conversava muito com ela. Ela sempre dá risada, ela falou: Maria, eu fico quase louca quando eu vejo alguma coisa escrita assim, a festa acontece no domingo. Porque eu falei: Leninha, acontece é o imprevisto, não é o que você programa. Então não use acontece um acidente, alguma coisa assim que não estava previsto. Então ela falou: eu lembro, eu fico doida. Ela falou: quando ela vai trabalhar em algum lugar que ela conversa, gente, não fala acontece, cede. Foi uma coisa que eu aprendi com o meu chefe na época do Imprensa Livre também. Não existe o verbo sediar, o Henrique Veltman. Veltman não conheci. Eu conheci ele já depois do pessoal que montou o jornal. Não existe verbo sediar, Caraguatatuba vai sediar tal coisa. Não, Caraguatatuba vai ser sede, né? Vai ser a sede. Então são coisas assim que marcam. E ela falou: isso me marcou muito. E ela usa isso hoje como experiência e exemplo para as pessoas que hoje também trabalham com ela. E só que assim, a Leninha não é uma profissional que eu vejo ela assim só como profissional, é mais uma irmã que Deus colocou na minha vida. Então é uma pessoa assim que eu admiro demais, é uma menina que tem uma garra assim fenomenal. E assim, aquela menina que você puder colocar no colo, né? Você coloca assim, como uma irmã mesmo, como eu faço com meus irmãos, com a minha irmã, de evitar que qualquer sofrimento aconteça, é o que acontece com a Leninha também. Vou pedir 1 minuto para o nosso intervalo e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse segundo bloco, recebendo carinhosamente Mara Cirino, né, que é um ícone hoje do jornalismo do Litoral Norte, com certeza. Mara, você acabou vindo para Caraguatatuba por quê? Olha, nunca imaginei, não me imaginava morando no litoral, mas foi assim, foi uma época porque eu estava trabalhando, eu saí de Ribeirão Preto quando eu me formei. Eu precisava trabalhar e eu queria trabalhar na área. E, por incrível que pareça, em Ribeirão não tinha jornal. Tinha um jornal grande que chamava A Cidade, mas ele era só classificado. Então, quem conhece Ribeirão sabe o que foi o jornal A Cidade. E eu queria trabalhar. E uma amiga de faculdade virou para mim e falou assim: por que você não vai lá para Rio Preto, São José do Rio Preto? Porque lá tem mais veículos. E dava umas 2 horas de Ribeirão. Falei: vou lá levar meu currículo. Nova, estava com 23 anos. E cheguei lá e fui para trabalhar. Né? Na verdade, deixei o currículo, aí me chamaram para eu trabalhar no jornal que tinha lá, que chamava A Notícia. E fiquei lá de 93 a 99, de 1993 a 99. Nisso eu tive a oportunidade de passar por alguns veículos de jornal, de comunicação, trabalhei em rádio, trabalhei em TV como produtora. E chegou uma ocasião que a situação ficou feia, assim, ficou apertada, estavam fechando veículos e tal. E eu tinha acabado de entrar na TV Record, na ocasião, para ser produtora do programa de jornalismo. Falei: vai ampliar, e de repente acabou. Aí eu falei: gente, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Isso em São Paulo, né? Record de São Paulo. Não, da Record lá em São Paulo, Rio São Preto, José. isso. Tá.
Aí um colega de trabalho, que era fotógrafo de um jornal que a gente trabalhava, falou: Mara, por que você não vai lá para a região de São José dos Campos? Lá tem a Folha, tem um outro jornal grande, que era o Vale Paraibano. Eu nem conhecia essa região, porque mesmo para a praia, quando eu era mais nova, minha família ia sempre para Peruíbe, porque a minha mãe era enfermeira e tinha colônia de férias e a gente sempre ia para lá. Então eu não tinha nem noção do que acontecia, o que ficava, o que tinha aqui, quais eram os veículos. Falei: quem saiu de casa uma vez, sai outras. Aí liguei pro jornal, perguntei se eles estavam precisando de jornalista, de repórter. Ela falou: a gente vai precisar, mas a gente está fazendo uma seleção. Você pode vir aqui um dia fazer um teste? Falei: tudo bem, vou. Saí de madrugada de ônibus de Rio Preto, vim a madrugada inteira viajando, cheguei aqui 5 horas da manhã e um frio, César, mas um frio. Eu sou de cidade quente, então você imagina, Rio Preto era mais quente que Ribeirão. E eu já achava Ribeirão quente. Mais um frio, que eu não esqueço esse frio até hoje. Aí eu estava marcado para eu chegar lá às 9. Eu lembro que eu entrei num hotelzinho que tinha perto da rodoviária, porque o jornal ficava perto da rodoviária. Era perto. E aí fui. Aí falou: olha, pediram para eu fazer um texto, fiz tal. Aí depois me ligaram. Falou: mas a vaga que a gente tem é no litoral norte. E eu: aonde? Em Caraguatatuba. Eu: hein? Aonde? Você nem sabia onde era agora. Nunca frequentava, era litoral sul. Você veio, tal. Aí eu vim um dia, né, pra conversar, pra fazer a entrevista com os chefes. Peguei, olha a situação. Eu falei: gente, o meu ônibus só saía de noite. Falei: eu vou dar um pulo lá, ver pra conhecer pelo menos como é que era. Mas depois a gente vai tendo noção das coisas, né? Aí tinha umas pessoas na rodoviária: nós vamos descer pra Caraguá de lotação, você não quer ir? Eu: ai meu Deus, onde eu vou? Vim sem conhecer nada. Desci ali perto da Santa Casa, porque elas pararam lá. Eu vim e não tinha noção. Aí falei: eu vou lá na prefeitura, vou ver, conhecer um pouco da cidade, até dar tempo de eu voltar. Eu vim andando lá da Santa Casa até o Paço, porque a comunicação era no Paço na época. Eu falava: meu Deus, nunca mais chega esse negócio, daqui a pouco não vou conseguir voltar. Lembro que eu fui, tinha na época o secretário, era o Salim Gurian. Fui lá, me apresentei. Era governo Antônio Carlos. Tá? Isso, foi em 99 que eu cheguei aqui. Desculpe te cortar, não foi quando o Vale Paraibano abriu a sucursal no shopping, acho que foi? Não. Ou no calçadão. Eles abriram um escritório. Então, mas quando eu cheguei, a sucursal era ali em cima da Caxiúra, mas ali já mais perto, onde hoje é o Silvinha. Tá. Tem aqui umas salinhas e ficava lá em cima. Já sei onde que era. Entendeu? E aí eu lembro que eu fui lá conhecer onde é que era o escritório, conheci o Beto, que é um amor de pessoa, que era o diretor aqui. E fui lá na prefeitura, me apresentei, falei: olha, eu sou nova jornalista, vou começar a trabalhar, tal. Dessa forma, eu vim parar aqui em Caraguatatuba. E daí foi? E aí fiquei 2 anos no Vale, e aí depois eu fui pro Imprensa Livre. Certo. Na ocasião, eu acabei indo pro Imprensa Livre, e fiquei mais 2 anos lá. Mas o que aconteceu? Eu comecei a sentir falta de cidade grande. Eu comecei a sentir falta porque eu falava: gente, eu tô com saudade de shopping, eu tô com saudade de ver prédio, eu quero ver gente, eu quero ver isso. E aí tinha deixado o pessoal lá em Rio Preto, como eu sempre conversava com o pessoal. Aí uma amiga minha me chamou para ir trabalhar. Ela tinha assumido o então jornal Folha de Rio Preto. Aí ela falou: eu quero que você venha para cá para me ajudar, para ser chefe de reportagem aqui. Aí eu fui embora de novo. Aí meu chefe na ocasião aqui, que era o seu Henrique Veltman: não acredito que você está indo embora, que isso. Como assim você vai embora, vai deixar a gente aqui, que não sei o quê. Falei: seu Henrique, eu preciso ir, eu preciso ver gente, eu preciso. E voltei para Rio Preto. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei mais 3 anos em Rio Preto. Aí voltou para cá. Aí comecei a sentir falta da praia. Aí nisso eu já conhecia o Acácio, a gente sempre estava conversando. Vim passar o feriado aqui de 7 de setembro
E eu tava de folga, aí eu falei para ele, eu vou passar o feriado aí, né? Aí vim conversar com ele já tinha assumido a direção da prefeitura, da prefeitura de São Sebastião. Sim. Falou, nossa, tá muito corrido aqui, o prefeito, na época era o Juan, ele é muito dinâmico, que não sei o quê, eu preciso de alguém para me ajudar, eu vou conversar com ele. Mas ficou por isso mesmo. Isso dia 7 de setembro. Quando foi em outubro de 2006, isso já. Em outubro de 2006, eu lembro que eu estava no carro da reportagem, na época eu já estava trabalhando no Jornal Diário da Região, que é o maior jornal que a gente tem lá em São José do Rio Preto, assim, era o equivalente ao Vale Paraibano, né? E eu estava indo na rodovia Washington Luiz para fazer uma pauta, passando debaixo do viaduto, e eu recebo uma mensagem, preciso falar com você, do acaso. Falei, o que aconteceu? Eu falei com o prefeito, eu quero que você venha para cá, era uma sexta-feira. Falei, você tá louco? Pra quando? Não, preciso que venha para onde? Você tá doido? Não é assim, calma lá. Não, preciso para ontem e tal. Aí falei, meu Deus, e agora? Aí liguei para os meus pais, falei com eles, né? Porque eu já tinha ido, vindo. A minha mãe falou, você tá doida para voltar para lá, né? Você não fala de outra coisa? Eu falei, então, né, mãe? Tô pensando, sei. Eu sei que nesse meio tempo eu arrumei minhas coisas em Rio Preto, vendi o que eu podia vender de imóveis, porque até aí eu já estava instalada e tal. O que não deu, eu levei para Ribeirão. E aí eu falei, bom, agora eu preciso falar com o meu chefe. Segunda-feira, eu como uma boa taurina, nada ansiosa, né? E meu chefe não foi. Teve um compromisso, não foi. E eu falando na ocasião com o editor, falei, Matheus, o que eu faço? E Mara, você não para de falar, a mesma coisa, você não para de falar do litoral. Vai, você gosta de lá. Falei, aí tive que esperar até terça-feira o editor chegar, né? O diretor do jornal. E aí pedi demissão para ele. Falei, recebi uma proposta. Não, recebi uma proposta até, vou voltar para o litoral, assim. Eu sei que eu juntei tudo nesse meio tempo. Na sexta-feira eu peguei o carro, vim para cá. E o Acácio ri até hoje, porque ele fala, Mara, eu não acredito, eu tinha na ocasião um Gol, que deu para eu levar para Ribeirão, eu levei, o que deu para vender, eu não vendi. Aí eu peguei e trouxe, se você perguntar um dia para ele, você vai ver, eu trouxe um fogão dentro de um Gol. Eu coloquei o fogão no banco do passageiro, coloquei minhas roupas no banco de trás, minha bicicleta, coloquei ela também atrás no apoio e vim. Quando eu cheguei, falei, você tá louca? O que você trouxe esse fogão? Eu falei, o seu não tava funcionando. Trouxe meu fogão, essa ficou na história, né? E dessa forma estou aqui desde 2006. Vamos ver mais um pouquinho de televisão? Vamos lá. Maroca, prazer em estar aqui falando de você, que é uma parceira, uma pessoa maravilhosa. Foi um prazer trabalhar com você depois de tanto tempo. Que nós somos amigas. Você é uma referência da comunicação aqui do Litoral Norte. E eu desejo sempre o melhor do mundo para você. E sem chocolate, sem doce, sem diabetes. Beijo. Diabetes? Pois é. O mal dos tempos, né? Diabetes. Eu, como eu falei, eu sou uma boa taurina e eu amo comer. E eu amo doce. Eu tenho um problema sério com doce que eu acabei desenvolvendo. Você toma insulina, não? Não, mas eu tomo remédio. Né? Então é uma coisa assim que me deixa muito chateada, mas eu não consigo parar de comer doce. Eu já fui diabético. Já foi? Já. Porque eu fui muito obeso, né? Sim. E eu cheguei a tomar insulina. Eu tomava insulina 2 vezes por dia. Nossa. E graças a Deus, depois da bariátrica, além de perder os 48 quilos, sumiu. O diabetes, graças a Deus, Meu zerou. sonho é acabar com ela, mas eu sei que para isso eu sei o sacrifício. Eu sei que para isso eu preciso parar de comer doce. E eu adoro doce, você não tem noção. Chocolate, então, nem se fala. Doce é aquela coisa que se está... Com esse bolo, eu falo que quanto mais melecado o bolo, mais eu amo. É bolinho simples. A Malu é outra querida, é uma pessoa assim... maravilhosa, inclusive ela já deu a entrevista para você e você isso. É assim, porque a Malu, ela não é chefe, é amiga, ela é amiga. Eu tive a oportunidade de trabalhar recentemente com ela, apesar da gente se conhecer há muito tempo, desde que eu vim morar
aqui no Litoral Norte, eu conheço a Malu, mas nós trabalhamos assim, coisa de 2 anos juntas. Então eu conheço a Malu muito mais como amiga do que como chefe. E ela é uma pessoa fantástica, com né? certeza. Ela é uma pessoa que sempre procurou ajudar, ela é uma pessoa que sempre você chegava para ela te dava uma força, indicava, também me ajudou bastante. Tem quando eu bastante mudei pro iniciativa litoral. também. Total, muito. Assim, a Malu não é ligada no 440, é no 1000, né? Então eu acho isso muito legal, porque inteligentíssima, sabe muito bem o que fazer, como fazer. Então também aprendi muito com ela. Eu falo assim, além de amiga, ela foi uma professora, tá? Porque eu aprendi demais com ela. Noroeste News, o nome Noroeste foi ideia Foi dela. dela. Foi ideia dela. Mara, vou pedir mais 1 minuto para o nosso intervalo e nós voltamos já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse terceiro bloco com a Mara Cirino e agora vamos falar um pouquinho do jornalismo área técnica, né? Nós estamos vivendo um momento no mundo que a transformação na comunicação está sendo violenta, né? E ela é causada principalmente por causa da internet. Você não é tão antiga assim, mas você pegou numa época que nós tínhamos eu não me lembro mais, aquela forma de mandar fotografia por telefone. Tinha o fax, o telex. Tinha o telex, o o teletipo. Não era teletipo, não. Era uma foto, alguma coisa, eu me lembro que demorava para mandar uma foto. Acho que eu não peguei muito. Não, você não pegou nessa isso época, não, você não pegou isso ainda não. Mas a verdade é que a mudança está sendo radical, né? Radical. E Como rápida demais. E rápida demais. Como é que você vê essa nova realidade? Assim, uma das coisas assim que eu me sinto um pouco triste é com a agilidade da informação, mas com a pouca apuração. Jogam-se muitas informações e aí vem informação errada, aí você tem que... Falei, gente, tem que corrigir. E eu sempre fui muito dessa questão de apurar, antes de você jogar alguma coisa. Então me preocupa muito isso, me preocupa muito essa meninada que está saindo hoje da faculdade, que está começando. Falei, gente, é o mínimo que a gente tem que saber é se está dando a informação certa, mas as pessoas estão muito mais preocupadas com a rapidez de publicar, com a velocidade, do que se aquilo está certo ou errado. E pronto, acabou. Então é um pouco preocupante, sim, do que é que nós vamos vivenciar daqui para frente, quer dizer, a cada segundo, porque a cada segundo muda, tem uma mudança, né? E hoje não tem mais distância, né? Não. Antigamente, na minha infância, pelo menos, uma informação para vir da Europa, para vir do Japão para cá, era às vezes uma semana, era né? Um parto. E hoje é instantâneo, É né? instantâneo, é isso que preocupa, assim, não a agilidade da informação, mas a apuração, a falta de apuração. De apuração. Outra coisa que está acontecendo, é minha visão, e eu não gostaria de saber da sua opinião, nós tínhamos poucos veículos no passado, até por problema de concessão pública, né, televisão principalmente. Então você tinha 2, 3 emissoras que eram formadores de opinião, né? E hoje isso está acabando, perdeu-se essa força, né? Você acha que isso é positivo ou negativo para o jornalismo? Para o jornalismo, eu acho que encontra assim, muita dificuldade, porque assim, hoje qualquer pessoa pode falar que é jornalista, ele faz a sua publicação, perde-se um pouco daquilo que é uma coisa que eu prezo muito, que chama-se ética. Entendeu? Então, a pessoa não está preocupada se está ferindo, se está escrevendo alguma coisa errada. E isso assusta porque banalizou-se a informação. Eu acho que está muito banalizada e essa preocupação, porque qualquer um hoje com a internet, porque a internet hoje é sim o maior veículo para divulgação das informações, e só que as pessoas não têm mais critério. Isso é preocupante.
Que as pessoas gostam de divulgar, fazer foto, acontece alguma coisa, essa agilidade, porque qualquer um hoje com um celular faz, não é o problema maior eu acho que está no critério de informação. O que você está informando, a forma como você está informando, porque a pessoa que está do outro lado, ela está vendo. As pessoas hoje não têm o hábito que nós tínhamos antigamente de ler a informação e trabalhar em cima daquela informação, do fato que está acontecendo. Hoje as pessoas são muito superficiais no sentido de ver um título, ver alguém falando uma coisa, pronto, acabou, aquilo lá passa a ser a verdade absoluta. Hoje eu fico observando que assim, eu continuo sendo curiosa, então às vezes eu estou na internet, eu vejo uma informação, eu vejo o título, aí eu leio, falei, nossa, aí eu entro para eu ver. Não tem nada a ver. A informação continua. Eu fico procurando aquela informação que está no título, que eles fazem só para te vender, e eu procuro a informação. Falei, mas cadê a informação que está falando? Nada, absolutamente nada a ver. Então isso é preocupante, porque as pessoas acabam comprando, entre aspas, aquele título, aquela coisa, achando como verdade. Como verdade. Mas, nós vivemos esses últimos anos, principalmente, uma quantidade de fake news enorme, né? Sim. Você não acha que com o tempo o público está aprendendo e está procurando agora? Eles chamam aquelas chamadas que haviam, por exemplo, não sei se é da tua época, tinha um jornal que a gente falava que... o Notícias Populares. Notícias Populares, falava que exprimia e saia sangue, né? Isso. Então a chamada era para impactar, né? Sim. E acontece isso com as fake news. Mas a chamada não era mentira. Mas hoje, quando tem, as pessoas também estão criando o hábito de procurar a verdade. Você não acha? Eu acho que ainda falta muito para assim, porque não dá para generalizar. Eu procuro, eu acredito que você procure, que a Marli procure. A Marli é especialista. Você fala um negócio, a primeira coisa que ela vai Mas pesquisar. hoje tem pessoas que não querem procurar. Elas batem. Elas querem acreditar naquilo. Acreditar naquilo que está publicado porque é mais conveniente. Assim, eu admiro as pessoas que procuram, que questionam, que indagam se aquilo de fato é real, trocam informações. Só que nós temos uma gama muito grande ainda de pessoas que não têm esse hábito de verificar a veracidade da informação. Isso é preocupante, porque elas tomam isso como verdade. A gente tenta, olha, eu sou dessa, se eu vejo alguma informação que eu verifico que está errado, que é boato, que é fake, eu pego a informação correta, vou pesquisar e mando para a pessoa, tipo, olha, dá uma olhadinha no que você está divulgando. Ou se você acha que tá, se isso aqui está certo na sua concepção, mas não está, então não divulga, sabe? Não comece a espalhar as notícias erradas, porque aí você tem que começar a correr atrás de prejuízo. Eu sou muito de correr atrás de prejuízo, de falar, não é isso. Você está colocando dessa forma, mas está errado. Talvez seja assim a forma como a gente foi criada, como a gente aprendeu, de sempre procurar mostrar a verdade. Doa a quem doer, mas é mostrar o fato pelo fato. Eu sempre fui, assim, de trabalhar, existe um fato, esse é o fato. Você abre para as pessoas falarem, né, contestar ou não, você pode chegar, e eu já fiz isso com chefes meus, de falar, olha, essa informação não confere. Mas você fez, eu estou aqui, eu apurei, a informação não confere. Então eu não vou fazer uma coisa que não é correta. Perfeito. Eu já fui muito de bater com chefia nesse sentido. Porque não dá pra gente continuar espalhando fake news, mentiras. Mentiras, né? Não dá. E assim, eu rezo muito e peço muito para que as pessoas tenham esse cuidado, porque a mentira, a fake news, ela pode acabar com a vida de uma pessoa. Com certeza, e nós temos exemplos disso. Nós temos que esse aí estudado dentro das escolas de jornalismo, o caso da escola base em São Paulo. Foi a que mais impactou, é verdade. A moça que foi morta, acho que foi no Guarujá, porque confundiram ela como uma traficante de criança, lá do Rio de Janeiro, não deu nem tempo de explicar. Então, olha a situação que nós vivenciamos. Isso é preocupante. E eu espero assim, conforme as pessoas vão amadurecendo,
que elas vão verificando isso e ficando mais atenta com o que elas divulgam. É muito interessante a notícia chegar rápida, mas para ela chegar rápida, ela precisa chegar também de uma forma certa, correta. Nós vivemos um momento democrático e com certeza a internet virou um grande espaço de comunicação. E com isso vem as fake news e outros mau usos também. Você é a favor de que se tenha legislação mais específica para esse controle? Para ser sincera, César, poderia ter, mas eu acho muito difícil controlar. Não tem. Como que você controla uma coisa tão internet rápida hoje? Como você controla? Alguns países monocráticos, né? Como os países, a China, a Coreia do Norte, existem mecanismos para você fazer. Como você tem um robô, você tem mecanismos que buscam palavras. Estados Unidos usa isso para a segurança nacional. Então, o que trafega, né? Você tem robôs que fiscalizam. Pô, falou em bomba. Então, os Estados Unidos tem gente lá que vai atrás daquela conversa para ver se tem alguma coisa de terrorismo, por exemplo. Tem mecanismos, né? Se vão ser eficientes ou não, eu não sei. Mas aí você também está mexendo do outro lado com a liberdade individual, né? Você já parou para pensar que numa situação dessa, a pessoa ela divulgou uma informação errada ou alguma coisa assim? Isso já se espalhou. Você entendeu? Você vai correr atrás do prejuízo, atrás do rabo do gato, só que já se espalhou. A palavra não volta atrás. A palavra não volta, tá ali, de um, de outro. Eu fico vendo assim, porque o YouTube tirou tal coisa do ar, porque o Face tirou tal coisa do ar, o Instagram tirou. Mas para tirar do ar, quanto que ele já não foi replicado? Enquanto já não está gravado no celular. Já não está gravado. Então, assim, eu acho assim, muito difícil. Você teria que trabalhar mais com a cabeça das pessoas que utilizam do que você proibir. Você não tem como proibir. Não é uma ditadura que nem proibir os jornais de sair. Era físico, você pegava o jornal. Hoje não. Hoje você está aqui, outro já está divulgando. Eu acho muito difícil esse controle. Falar em controle de internet, eu acho que assim, as pessoas de repente veem uma situação, pensam, vamos fazer isso para controlar. Controlar como? Como você controla? É verdade. Na tua carreira, quantos anos de jornalismo? 30 anos. Não vou perguntar a tua idade. 30 anos de jornalismo. 30 anos. Com certeza, na nossa vida profissional, nós temos sucesso e também cometemos erros, né? Qual foi a tua reportagem top e qual foi a mancada maior que você deu? Que eu acredito que tenha acontecido também. Mas lembrar é complicado. Para mim, cada dia é uma coisa especial. Eu não gosto muito de fazer matérias tristes, assim, mas a gente acaba tendo... já me perguntaram isso, falei, gente, eu não sei especificar assim. Para mim, uma matéria triste foi um caso... Não triste, uma mancada, uma coisa, um erro. Um erro. Que pode acontecer. Pode sim, mas eu estou tentando lembrar, porque eu sempre procurei ter tanto cuidado com a questão da publicação, porque eu falo, a gente é das antigas, era jornal, era mais fácil você corrigir do que hoje, mas eu estou tentando lembrar, assim, de alguma coisa muito... E a tua reportagem, eu não digo na assessoria, mas trabalhando em jornal, rádio, mais... A reportagem, na verdade, foi uma série que eu fiz, eu e um colega lá de São José do Rio Preto. Nós fizemos uma série de reportagens que, para mim, até certo ponto foi muito gratificante, apesar da gente saber que é difícil. A gente fez uma série chamada Diário da Fome. Por que Diário da Fome? Nós fomos atrás de uma família que vivia em condições super vulneráveis. O que ela comia para os filhos? Então, eu fiz a ponta de comer o que ela comia e relatar. E o Joselito, que infelizmente nos deixou ano passado, que eu até hoje não me conformo, é um menino de 40 anos, ele fez a parte de acompanhar essa família. Então, essa família fez questão de doação e tal. Eu fiquei 28 dias fazendo esse acompanhamento, só que eu tinha acompanhamento com psicólogo, cardiologista, nutricionista, e ela comia assim... não chegava a dar 400 calorias por dia. Puxa vida. As nutricionistas fizeram um cardápio
para que eu comesse como ela comia e o quanto que isso interferia fisicamente na saúde e tal. Ela tinha 3 menininhos barrigudinhos, morava assim numa favela mesmo, porque no interior a gente tem muita favela, sabe? Aquelas crianças que você via que tinha bicho na barriga. Primeiro dia, segundo dia, e eu fazia um relato, né? O diário da fome. Olha, hoje eu estou bem, hoje eu comi isso, eu fiz isso, tal. Chegou uns 3, 4 dias, falei, estou ficando zonza. O meu relato era assim, não consigo me concentrar. Porque a falta da alimentação afeta muito. E aí, falei assim, eu lembro de situações que eu falava, gente, hoje eu sei por que pessoas, mendigos, assim, as pessoas dessa natureza, situação vulnerável, vão numa lata de lixo e pega lixo para comer. Porque a pessoa não raciocina. A fome faz coisas assim absurdas. Um dia eu estava na casa de uns amigos lá em Rio Preto, era churrasco, eu não podia comer, então eu comia assim, um macarrãozinho, mas tinha quantidade. Aí eu cheguei, estava conversando com eles, Mara, você tá bem? Eu, tô, por quê? Você tá pálida. Falei, não, eu tô bem. E aí eu começou a me dar tremedeira. E eu comecei a tremer. Aí eu já liguei na hora, assim, pro meu editor, falei, Lucas, tá acontecendo alguma coisa estranha, eu não tô me sentindo bem. Ele ligou na hora pra nutricionista, falou, dá Coca-Cola pra ela e paçoca. Ela tá tendo hipoglicemia. Hipoglicemia, isso mesmo. Aí eu voltei pra casa, falei, você vai? Falei, não, fui dirigindo, comprei a paçoquinha, a Coca, tomei, melhorei. Aí sempre fazendo essas avaliações. Na ocasião, pra você ter uma ideia, eu emagreci 8 quilos em 28 dias. Olha só. E aí, quando acabou, né, todo esse período, a gente foi fazer a avaliação. Aí eu falei pra ela, falei, nossa, 28 dias foi bastante. Tá? Ela falou assim, Mara, você só aguentou 28 dias porque nós pegamos a quantidade de caloria que a família comia no dia e dividimos para você comer por 3 vezes por dia. Porque uma família que passa fome, ela, assim, se ela conseguir uma doação de um macarrão, ela vai comer um macarrão no domingo, vai ser uma vez por dia. Ela come aquilo e acabou. Falei, você só não parou em uma semana, porque a gente ainda pegou e foi dividindo. Falei, nossa senhora, eu senti o que eu senti. Mas assim, isso é muito importante para a gente sentir na pele, literalmente, que muitas coisas assim não são frescuras que as pessoas sentem. Falei, eu fui muito bem assistida e eu tive todos, assim, sintomas que eu falava, meu Deus, o cabelo começou a cair, sabe? E eu falei, fiquei imaginando, falei, tem dia que essa pessoa não tem nada para comer. Nós juntamos, vimos o que ela comia ao longo da semana e dividimos em caloria para você poder comer ao longo da semana. Isso foi matéria escrita? Foi matéria, então a gente foi fez sucesso. uma série. Foi, o pessoal entrava, comentava, não tinha essa repercussão que tem a internet hoje, mas no jornal as pessoas falavam, comentavam, doavam alimentos para essa família. Ela foi super bem assistida pelas equipes, né, de assistência social depois da matéria, mas assim, foi uma coisa assim que me marcou muito por essa questão assim de você estar na pele, literalmente, do outro. Porque nós, como jornalistas ou repórteres, nós temos, assim, essa habilidade de explicar, né, de transcrever o que se passa com uma outra pessoa. Mas ali não, ali eu senti. Eu senti, aí eu falava assim, aí você passa a dar muito, muito mais valor. É a mesma coisa que você vê uma pessoa que está passando frio, que está deitada no jornal. Por quê? Porque o jornal realmente ele tira aquela sensação da friagem da pessoa. Isso faz você falar, a pessoa está deitada no papelão, mas ela não está deitada porque ela quer. Sabe? Então são coisas que fazem assim você falar, nossa, o que eu posso fazer para ajudar? Aonde que eu posso trabalhar? Barriga, como você falou, uma coisa assim que errada. Eu não vou conseguir lembrar muito. Não, assim, mas foi só para mexer com você. Porque eu falei assim, porque realmente eu sempre procurei ter muito esse cuidado. Às vezes acontece assim, de você fazer uma coisa, quem botou minha foto, quem que fez isso, quem que não quer. Não que esteja errada, porque a pessoa não quer.
É diferente. Mas que dentro do jornalismo a gente chama de barriga quando sai uma matéria equivocada, errada, né? Então, A nossa maior barriga aqui no jornal foi título de capa errado, né, Maria? Umas 2, 3 vezes aconteceu. E depois de impresso, já foi, né? Então o jornal é mais difícil, porque hoje com a internet você ainda vai lá e já E conserta corrige, na hora. Mas o jornal, quando você abrir o jornal no dia seguinte... Mas eu vivenciei uma que eu queria... Não foi por mim, mas eu vi acontecer no Imprensa Livre, que essa ficou na história. Na época eu estava na prefeitura e a gente tinha o jornal tinha uma coluna chamada Efemérides. Me lembro. Lembra? Me lembro. Eu estou lá na prefeitura, peguei o jornal e comecei a ler. Eu li a página 2, editorial, as cartas, cheguei na Efemérides. Porque o Fred Mercury é o ícone gay. Eu falei, que isso? Não, porque São Paulino, porque isso, porque ele gosta. Eu falei, gente, aí eu peguei na hora, não tinha nada a ver com o jornal, liguei lá. Falei, galera, vocês viram o que saiu na Efeméride? Vocês têm certeza que é isso que vocês queriam colocar? Meu Deus, o menino que fazia pegou, não era a Wikipédia, era aquele que era zoeira, que tinha um outro nome. E, ao invés dele pegar da Wikipédia a informação, ele pegou desse e colocou, mas deu um rebuliço nisso. Eu falei, minha Nossa Senhora, porque eu li, eu falei, eu não tô acreditando que eu tô lendo que vocês colocaram isso. Mas assim, foi uma coisa assim, que é coisa que marca, né? Marca. Mas desse naipe, assim, realmente, eu não falo que assim, que eu sou 100%, é porque assim, procura ter muito cuidado, né? Às vezes sai uma palavrinha errada. Mas isso... já teve um caso, você vai lembrar, não sei se ele vai assistir ou não, o Dr. Fábio, que era delegado aqui. Fábio tal. Não, o Fábio de Carvalho. De Carvalho, é isso, é. Mas foi da época da Arlete. Ele era titular. Ele era editor, ele era titular. Aí eu saí do Dr. Fábio de Carvalho e tal, matéria de polícia, de noite, tipo 8, 9 horas da noite, lendo a matéria, Dr. Fábio Carco, esqueceram ver. Aí o Dr. Fábio saiu no jornal, não tinha como arrumar. Aí eu liguei pra ele no dia seguinte pra pedir desculpa. Aí ele zoou, né, Mara? Pior seria se fosse Carvalho Pinto, né? Falei, pois é, Dr. Fábio, a gente vai fazer correção amanhã, tal, mas assim. Então eu sempre procurei ter muito cuidado por conta dessas situações, né? Então eu falava, meu Deus, Dr. Fábio, desculpa mesmo, eu já conhecia ele, mas foi muito engraçado assim, porque ele levou ele sempre foi muito, muito. Então foi muito engraçado. Vamos ver um pouquinho mais de televisão? Vamos. Oi, Dinda, tudo bem? Tudo bem? Aqui tudo bem? Então, parabéns para você conseguir essa coisa maravilhosa. Muito obrigado por você me ensinar a cuidar dos cachorros, até da minha cachorra. Eu estou muito feliz de você conseguir esse negócio. Você é a melhor pessoa que eu tenho na minha vida. Eu adoro você. Qualquer dia você vem aqui, qualquer dia você pode vir aqui e ficar 15 dias, aí depois eu venho na sua casa e trago a minha cachorra. Você faz isso? Eu vou estar com muita saudade de você. Você é a melhor pessoa do mundo que eu tenho pra ficar. Tá? Tchau. Beijo. Ô, Tatá, que felicidade a minha poder ter essa oportunidade de estar aqui fazendo essa homenagem para você em agradecimento a Deus, a oportunidade de ser sua irmã, a oportunidade de aprender muito com você no dia a dia, essa pessoa tão maravilhosa, essa pessoa inteligente, amada por todos. E o que eu mais, assim, sempre falo é o quanto eu te admiro. Eu admiro. A sua profissão é algo, assim, inquestionável. Porque se tem uma pessoa que gosta do que faz e que se encaixa na produção, essa pessoa é a Mara Cirino. Né? Eu tenho muito orgulho de você, uma admiração assim gigantesca. Que você seja muito feliz.
muito feliz, hoje e sempre. Que você seja abençoada, que você seja protegida. Porque isso e tudo mais um pouco é o que você merece, tá bom? Um grande beijo. Sou muito feliz por ter você em nossas vidas como a nossa irmã, a madrinha do meu querido filho. E é isso. Te amo muito. Eu também. Beijo. Tchau, tchau. Nossa! Meu, essa menina, eu peguei ela no colo, sabe? Ela é a família que Deus me deu. Eu criei ela e meu irmão, assim, dos 12 aos 17 anos. Quando a minha mãe engravidou, depois de dois anos de estar comigo, ela engravidou. Aí vocês fizeram chorar agora. Eu achei que eu não ia conseguir chorar, que eu não ia chorar. E ela engravidou deles, ela trabalhava em hospital. Então, o dia que ela estava trabalhando, tinha o Beto e tinha a Vanessa, que a diferença de idade deles é muito pequena. Eu tinha 12 quando o Beto nasceu e 13 quando a Vanessa nasceu. Então, eu cuidava dos dois, eu falo que eles são meus filhos, eu brinco muito com eles. Falei, olha, vocês têm que me respeitar porque eu cuidei de vocês, eu limpei o bumbum de vocês. E, assim, eu não sei o que falar, cara. Essa é a família, assim, maravilhosa que Deus me deu. E olha, eu queria agradecer a Vanessa, né? Eu consegui o telefone dela, falei pessoalmente com ela, ela foi de uma gentileza muito grande. A menina não tem nem o que falar dela. Com certeza. Muita atenção mesmo. Tá? E agora o Pepe, cara, esse menininho é minha vida. É a vida. E ela estava preocupada, né, com a qualidade, com o que falou, tal. Ela falou, se você quiser pode cortar, tal. Do jeito que ela mandou, tá colocado aí. Nossa, foi muito natural, muito legal. Assim, o amor que eu tenho por ela é o amor que eu tenho pelo Beto, que eu tenho pelos meus pais, que eu tenho pelo Pedro, que veio assim para iluminar ainda mais a vida da minha família, sabe? Então, nossa senhora, não sei nem o que falar. Ela me acompanha, ela é caçula, mas ela é a mãezona da casa hoje, sabe? Eu vou pedir para um tempo para a gente fazer o intervalo, assim você se recompõe, tá? Não pode chorar mais, tá? Tá. 1 minuto e nós voltamos já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse quarto e último bloco, Mara Cirino, né? Que a gente já fez ela chorar, né? Conseguiu. Tá. Consegui não, foi a Vanessa é a culpada. Mas, Mara, nós tivemos todas essas mudanças na comunicação, né? Infelizmente, por causa dessa mudança, muitos jornalistas, né, passam a serem assessores de imprensa do que propriamente dito jornalistas. E nós tivemos uma coisa que impactou bastante os profissionais, que foi justamente aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal que homologou o direito dos jornalistas, né? Eu sei que isso impactou bastante vocês, né? E o que você tem a falar a respeito disso? Posso ser clara? Com certeza. Isso vai pro ar, né? Eu odeio Gilmar Mendes. Eu odeio Gilmar Mendes. Por causa disso. Hoje, porque a forma como foi feita, como ele colocou, ele desprestigiou toda uma luta que tem, porque pensa assim que ele chegou a comparar o jornalista não sendo contra, aliás eu adoro, com cozinheiro, não é, sabe, no jornalista, o cozinheiro, pode ter jornalistas que escrevam sobre culinária, perfeito, mas a forma como ele colocou, ele abriu um leque também para, infelizmente, para muitos profissionais mau caráter. Sabe, é uma coisa que pega, que mexe muito comigo ainda, mas hoje eu já sou conformada, mas quando falam comigo, eu e a minha amiga Leninha, nós temos, né, eu já aceito bastante
O que eu posso ajudar os colegas de profissão, porque eu sei que tem pessoas que não tiveram, mas tem o dom para fazer, mas também como que tem picareta, Sérgio? Tem isso, com certeza. Como tem picareta? Assim, é uma coisa muito triste, porque mas não foi só como cobrar. Não foi só culpa do Gilmar Mendes, né? Porque Não, eles foi têm um processo foi todo. um monte, só que ele banalizou, da forma como ele colocou, ele banalizou. Você entendeu? Eu acho que assim, você ter médico, você ter advogado que escrevam, é uma coisa. Mas que nem ele falou assim, qualquer um pode escrever. Pode, escreve um blog. Mas, assim, você ser o jornalista, o profissional, você primeiro precisa aprender algumas coisas. Eu vejo muitos que não estão nem aí, não se preocupam em ouvir o outro lado. Isso é muito importante quando você trabalha, que é aquilo que a gente já conversou, você mexe com a vida das pessoas. Tem jornalista que é picareta, e é mesmo, a gente sabe que eu falo assim, eu não vou falar tanto vergonha alheia, porque essas pessoas picaretas eu não considero profissional. Mas quem está de fora não sabe a diferença, acha que é. Sabe, eu admiro as pessoas que trabalharam, que já vêm de uma história de jornalismo, porque a gente sabe que não é um curso recente, assim, perto de outros. Nós temos jornalistas ainda hoje que são da época do Foca ainda, Isso. Né? Um que está sempre hoje na televisão, o Boris Casoy. Ele não tinha faculdade na época. Exatamente, não tinha faculdade, mas foram aprendendo com a vida, sabendo. São pessoas assim que são fantásticas. Trabalharam na redação, né? No início, fazendo o básico. Exato. Lá. Só que assim, com relação a essa questão da queda do diploma, uma das vantagens, assim, que muitos dos veículos que eu trabalhei, que eu passei, eles ainda exigiam, era o mínimo, porque eu falei, vai acabar a faculdade de jornalismo, vai acabar com tudo. Mas eles exigiam que tivesse o diploma, não o MTB. Sim. Né? Essa é uma situação. Só que ao mesmo tempo a gente vê que, infelizmente, tem pessoas que denigrem cada vez mais a imagem do profissional. E você ser jornalista não é você, que lindinho, eu sou jornalista, não. Tem muito mais coisas envolvidas, sabe? Você tem que ter paixão, você tem que ter tudo, mas você tem que ter ética. Para mim, a palavra do jornalismo sempre vai ser ética, sabe? É você falar, escrever uma matéria, mas você saber o que você está falando, você ouvir o outro lá. A pessoa pode nem gostar de você, ela pode estar querendo te matar, mas fala assim, vai processar? Eu nunca tomei nenhum processo na minha vida profissional, em 30 anos. Com a graça do bom Deus e sempre me pautando com os profissionais que eu aprendi, que a vida ensinou, ter sempre esse cuidado, esse carinho. Você entendeu? Porque eu falo assim, tá errado o que eu falei? Eu procurei, te dei o espaço para você falar. Você não falou porque você não quis. Isso quer dizer que você nunca deu um direito de resposta? Direito de resposta tem pessoas que às vezes pedem, mas não era nem por mim. Na época, quando eu era editora, a pessoa não conseguiu falar e tal. Mas eu, Mara, enquanto profissional, enquanto repórter, enquanto jornalista, porque eu falo que eu sou repórter, eu acho que eu vou morrer repórter, porque eu gosto muito dessa coisa de apurar da rua. O pessoal falou, Mara, você vive jornalismo? Eu falei, vivo, eu respiro jornalismo 24 horas por dia. Às vezes eu tô dormindo, eu tô sonhando, eu acordo, nossa, acho que tem isso aqui é legal para fazer. E, assim, em termos de processo, que nem a gente vê que roda a rodo, não, falei assim, gente, vocês ouvem, eu gosto muito de trabalhar. Nunca um político pegou no seu pé? Já. Nunca te processou? Não, processar não. Falei, mas tá errado? Mas que tá errado? Se você me provar que eu tô errada, eu faço meia culpa. Você pode responder ou não. Eu trabalhei em Rio Preto, eu tive um chefe que eu trabalhava na editoria de política. Para mim foi muito difícil naquela época, porque você trabalhar com a política implica muita coisa. Eu era nova, estava aprendendo, mas aprendi demais com ele. Aprendi demais como você trata o político, como você conversa com o político. Então a gente está sempre estudando, vendo, avaliando. Se você tem processo, tô lendo o processo. Eu já tive situação de eu ligar, assim, é que eu não vou falar muito para não ficar tão feio. De eu ligar, eu recebi um documento, eu liguei, era lá em São Paulo, para confirmar se aquele documento era real. Se não era, assim, que estavam forjando para uma determinada pessoa,
né, a situação, fiquei em cima, falei, olha, eu preciso só que você me confirme se esse documento foi feito e elaborado por vocês. Ah, foi. Fiz a matéria, queriam me matar. Mas eu falei, gente, tá errado. Aonde está o erro? Não. Você entendeu? Então, eu me preocupo muito mais assim hoje com as pessoas que não têm esse cuidado e só para falar assim, ai, eu tenho MTB, eu sou jornalista. E? Não quer dizer nada. Eu prefiro muito mais pegar um estagiário que está começando, que está saindo, que sabe que foi lá, o porquê. Eu falei, primeira coisa, o que você quer? O que você quer da vida? Você quer ser mesmo jornalista? Você quer ser repórter? Porque hoje a gente tem a dificuldade da molecada ir pra rua. Coisa que a gente fez muito. Quando você vai num local, você tá conversando, você tá trabalhando. Tá, com certeza. Você tá trabalhando. A pessoa vira pra você, tô te contando isso em off. Peraí, então você tá em off? Tá bom. Mas essa molecada que se forma hoje sabe o que é o off? Pois é. Boa pergunta. O que está saindo com as faculdades novas? Eu acho que tem um pouco disso. Porque a pessoa falava, falei, tá, mas se eu conseguir a informação de outra forma, né? Falou, passar, tá bom, eu não vou te entrevistar, mas se eu conseguir a informação de outra forma, sigilo da fonte. Sigilo da já, essa questão de sigilo da fonte já tentaram me pegar. Falei, não passo, não falo. Falei, isso aqui foi me passado em confiança. Então, a fonte pediu que não falar. Eu tenho as informações documentais. Então, com isso, eu falei, não tenho como. Não tem que passar. Não posso passar. O juiz vai mandar passar. Já vi histórias de jornalistas que o juiz mandou passar, a pessoa falou, não vou. Não dá. Não vou, eu tenho esse direito de preservar a minha fonte. Claro. Então, a minha fonte vai ser preservada. Se você falar para mim que está errado, é diferente. Me provar, na verdade, que está errado. Falar, você pode falar várias vezes. Mas se você me provar que está errado, eu faço meia culpa. Mas a fonte, ela é protegida por lei. Com certeza. Vamos ver mais por televisão? Nossa Senhora, quem vem mais? Vamos lá. Olá, Maroca. Olá, amigos, tudo bem? Tudo jóia? Beto por aqui, falando do outro lado do mundo. Estamos aqui na Austrália. Agora são 6 horas da tarde. Acabei de finalizar o trabalho, vestindo a camisa aqui. E estou mandando esse videozinho para falar o quanto você é importante na minha vida. E sempre querida por todos. Isso não me surpreende, pessoas ao seu redor querendo o seu melhor e, sabe, demonstrando sempre amor por você. Isso não me surpreende, você sempre foi uma pessoa excepcional, sempre ao meu lado, sempre me ensinando tudo, sempre com muita paciência, né? Se não fosse até por você, eu jamais estaria aqui onde estou, né? Com toda essa paciência e acreditar e nessa persistência. Então, se eu cheguei a algum lugar nessa vida até hoje, pode ter certeza que uma grande porcentagem eu devo a você, com certeza. E isso, independente, eu te amo muito, tenho nem palavras para expressar meu amor por você. E é isso, minha irmãzona, mandando essa mensagem. Espero que sempre continue nesse crescimento na carreira, tanto pessoal como pessoa e tudo mais. Tá bom? Um grande beijo, fica com Deus. Te amo, beijão, Mara. Maroca, tudo bem? Como é que você tá? Seu pai está desejando que você seja muito feliz. E você já é muito feliz, continua sendo a pessoa que você é. Teu pai te ama muito, mas você é muito teimosa, muito comelona. Teu pai fica pegando o seu pé, entendeu? Mas você é uma pessoa muito responsável, muito fantástica. Seu pai tem muito orgulho de você, de ter a filha que você é. Deus te abençoe, minha querida, muito pelo resto da sua vida. Que você continue sempre sendo a Dulcimara que você é. Estudiosa, honesta, trabalhadeira, tudo na sua vida. É um orgulho ter você como uma filha. Deus te abençoe.
filha, tudo bem? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Eu estou assim, muito feliz em poder falar um pouquinho de você, né? O quanto eu te admiro, o quanto você é amada, pelo seu profissionalismo aí, eu te admiro muito, né? E estou muito feliz de estar podendo falar alguma coisa, né? A vontade toda é de espalhar para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, quem é a Dulcimara, né? E que Deus te abençoe, filha. Um beijo, viu? Tô com saudade. E que ele estava na Austrália. Né, Cléas? Ai, gente. Ai. Agradecer mais uma vez a Vanessa, que foi ela que ajudou tudo isso. Nossa. Tá? Meu. Agora eu entendi o lencinho. Agora eu entendi essa questão do lencinho. Não, essa é minha família, essa é a minha vida. Com certeza. Sabe, é minha vida. Estão longe assim, mas eles estão sempre aqui, ó. Sempre comigo. Muito Nossa legal. Senhora. Olha, eu falei, mãe do céu, tô morrendo de saudade, aquela coisa, aquela vontade de ir. E a minha irmã ainda brinca assim, ih, Tatá, você vai embora, a mãe fica só me chamando de ela te chama de Tatá, Tatá. Desde bebê, que ela começou a falar, Tatá. E a Dulcimara eu só descobri por causa deles, porque eu não sabia também que era o nome. Vai falar Dulcimara, né? Não, sua mãe também falou. Tua mãe também falou. Aí eu falo, gente, aí a Vanessa fica, Tatá, a mãe, eu já tô até acostumada, ela começa a me chamar de Mara. Ô Mara. E vai, eu falei, já tô acostumada também, fica tranquila. Mara, nós já estouramos o tempo. Nossa, né? César, eu queria nossa, que bênção. Imensamente agradecer você por ter vindo, tá? Desculpe te fazer chorar, mas faz parte. Eu quero que você se sinta homenageada por quem você é. Obrigada. Né? Nunca tivemos proximidade, mas sempre tive muito respeito por você, principalmente pelos outros que te conhecem mais próximo, tá? Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada, tá moça, muito obrigada mesmo. Foi uma surpresa e tanto. Eu estava esperando uma coisa e olha, surpreendeu de tudo quanto foi forma. Obrigada. Beleza. E a você, telespectador, que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.